Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro, aqui mais uma vez com vocês e também com o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, votos, muita paz a todos. E na técnica, o nosso querido Jefferson. Amigos ouvintes e internautas, nós daremos continuidade ao estudo da obra Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E agora nós vamos iniciar no subitem Jesus caminha sobre a água. É o item 41 e 42. Então, nessa passagem aqui, amigos ouvintes e internautas, Kardec traz aquela célebre situação em que Jesus começa a andar sobre a água, né? Vamos aqui, a narrativa evangélica, ela se encontra em o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo, Jesus obrigou seus discípulos a tomarem a barca e a passarem antes dele para outra margem, enquanto ele despedia o povo. Depois de o haver despedido, subiu sozinho a um monte para orar, e tendo caído a noite, achou-se só naquele lugar. Entretanto, a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Quando o viram andando assim sobre o mar, se perturbaram e diziam: "É um fantasma!" e gritavam de pavor. Mas Jesus logo lhes falou e disse: "Tranquilizem-se, sou eu, não tenham medo." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus disse-lhe: "Vem." E Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus. Mas, vindo uma ventania, ele teve medo e que começasse a afundar. Clamou: "Senhor, salva-me!" Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E após subir para a barca, o vento cessou. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo-lhe: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. E aí, Alexandre? Andando sobre as águas, né? Nós vamos verificar no item seguinte que há fundamentação científica que possa explicar esse fenômeno. Mas eu gostaria de convidar aos irmãos, já que a passagem mostra aqui um momento de recolhimento, de prece, eis aí o aspecto religioso, Kardec mais adiante vai esclarecer a questão científica, a explicação, as hipóteses que explicam o fenômeno, mas eu gostaria, diante de adentrarmos a essa questão, observarmos também a questão filosófica proposta por esse tema. Acredito que todas essas passagens possam nos dar a possibilidade de ver o lado do reencontro com Deus, que em todas as ações de Jesus, tudo era envolvido em prece e por ela sustentado, sempre confiando no Pai. Todos esses fenômenos. Existe o aspecto científico, que é exatamente a essência do nosso estudo, ou seja, mostrar, apresentar, refletir acerca das explicações técnicas desses fenômenos, mas tem também toda uma questão filosófica, a proposta do tema. Então eu vou começar por essa questão, porque nesse momento nós podemos vislumbrar aqui quantas das vezes a nossa vida, nós estamos num momento de muita confusão, de muita perturbação, de muitos problemas, e parece que realmente nós somos um barco à deriva. E ficamos cada vez mais apavorados, as ondas crescem, né? As ondas do desemprego, da conta que a gente não consegue pagar, da enfermidade de um ente querido, e nós nos desesperamos. E aí Jesus aqui mostra que, em meio a toda essa tormenta,
Se nós nos mantemos ou nos esforçarmos para mantermos a serenidade, nós vamos poder andar sobre essas águas, ou seja, nós vamos encontrar o equilíbrio, encontrar força para superar esse momento. Então, eu gostaria de destacar essa questão, porque é tão importante quanto compreender que houve uma explicação científica para o fenômeno, existe toda essa proposta filosófica. Às vezes estamos num mar revolto e não sabemos como lidar com a situação. Mas nós podemos observar, André, não é longe da nossa compreensão que nós temos atualmente, né, grandes vagões, construções sobre os trilhos. Nós temos aí trem-bala e às vezes nós ficamos, puxa vida, aquilo ali está numa velocidade tal, está operando de tal forma que ele está a tantos milímetros do trilho, e ali vai ter toda uma explicação técnica, científica, envolvendo aquela questão e o magnetismo passando sobre essa temática. Então, a questão envolvendo Jesus nesse fenômeno não foge a esses fundamentos científicos, e nós vamos ter oportunidade de verificar aqui, refletindo em torno do item 42, quando você nos der a honra aí da narrativa. Muito bem. Aqui no 42, já avançando na explicação de Allan Kardec, ele diz que esse fenômeno, como o Alexandre já deu ali o spoiler, ele tem uma explicação no capítulo 14, no item 43. Vamos dar uma verificada aqui no item 43 do capítulo 14, até para a gente, né, pegar o fio da meada, né? Entender o que Kardec está nos propondo. Então, vai lá. Lembrando, o capítulo 14 são os fluidos. E o item 43, ele traz para nós o seguinte, né? Ele fala, sabe do que, Alexandre? Vamos lá. Das mesas girantes. Aqui, ó. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem um ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força do braço, mas a envolve e a penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como o ar faz com os balões e com as pipas. Você soltou pipa, Alexandre, na infância? Era bom na pipa não, só admirava. Não. Só admirava? Eu gostava de soltar, mas não tinha muita habilidade também não. Voava muito. O Jefferson riu. Soltava pipa, Jefferson? Jefferson era pipeiro. Ó. E aí Kardec continua. O fluido que se infiltrava na mesa confere-lhe momentaneamente uma leveza específica maior. Quando a mesa fica grudada no solo, ela se encontra na mesma situação da campânula pneumática em que se faz vácuo. Cabe observar aqui que estamos fazendo algumas comparações com o objetivo de mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Então, a gente pode... Como é que eram as mesas girantes, né? O espírito, então, pegava a mesa pelos seus braços, espírito desencarnado, e movimentava, fazia o barulho? Não. Eles operavam ali, como Kardec diz aqui, numa suspensão do efeito da gravidade. O que é o efeito da gravidade? A Terra, né? O centro da Terra, ela atrai e mantém, digamos assim, presos, né, as matérias sobre o solo. Aquele processo ali de atração. Então, os espíritos anulavam esse efeito da gravidade. E é óbvio que eles coordenavam isso, esse efeito de anulação, para que aquela mesa produzisse o movimento que ele gostaria que ocorresse. Então Kardec, por analogia, ele diz que esse era o mesmo efeito que Jesus produziu ali naquele momento para caminhar sobre as águas. Qual é a conclusão que a gente pode chegar, Alexandre? Que houve ali então uma suspensão do efeito da gravidade. Então assim, Jesus não afundou, ele meio que deslizou, se podemos assim colocar, sobre as águas? Perfeitamente. Mas isso, já que houve um fenômeno, uma
uma manipulação desses elementos para que isso ocorresse, isso não significa que as leis de Deus foram derrogadas. Sim, pelo contrário, sim. quando estamos falamos das leis de Deus, se houve manipulação, esses elementos que fazem parte, né, de toda a criação divina, eles foram trabalhados, manipulados. Então aí não houve derrogação. Houve, na verdade, ali uma transformação, gerando um outro fenômeno. André, eu fico imaginando, num mundo primitivo, ou nós mesmos, se nós pudéssemos criar aqui um portal do tempo, e nós apresentássemos, há séculos atrás, alguns dos nossos aviões modernos, não é isso? Como que seria, o que passaria pela cabeça do Alexandre e do André há séculos atrás, se visse um Airbus voando, não é isso? Há uma explicação científica para aquilo. Um elemento daquele tão pesado, flutuar, não obstante estar sob efeito da gravidade. Então, na verdade, o que Kardec está colocando aqui é justamente isso. Nós não temos aqui como precisar, mas há uma série de situações que podem ser operadas, manipuladas e permitir que tal fenômeno ocorra. Se nós conseguimos hoje, cientificamente, fazer um fenômeno com esse, que não deixa de ser um fenômeno, na verdade, estou com um copinho d'água aqui na nossa frente, se eu largar ele cai. Mas nós conseguimos voar, conseguimos mandar um foguete para o espaço, então, na verdade, nós temos, se materialmente, através da nossa inteligência, nós conseguimos operar em menor escala, imagine Jesus como Senhor. É verdade, é verdade. E aqui Kardec, mas amigos ouvintes, internautas, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, nos itens Jesus caminha sobre as águas, são os itens 41 e seguinte, né? E em que Kardec traz aqui a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, 22 a 33, em que Jesus vai ao encontro dos discípulos que estavam na barca em alto mar, mas ele caminhando ali, né? Como se estivesse andando no solo. E Kardec diz aqui, exemplos análogos, já finalizando o item 42, ele diz o seguinte, exemplos análogos provam que ele não é impossível nem milagroso, uma vez que pertence às leis da natureza. Como o Alexandre acabou de colocar aqui agora, o deslocamento da matéria através dos aviões, dos foguetes, né, que anulam esse efeito da gravidade, né? A força dos motores ali impulsionam e fazem com que esses transportes aéreos anulem esse efeito da gravidade momentaneamente. E ele diz, né, que ele pode produzir-se de duas maneiras. Embora Jesus estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água, com uma forma tangível, enquanto que o seu corpo estava em um outro local. Esta hipótese é a mais provável. Pode-se mesmo reconhecer na narrativa certos sinais característicos das aparições tangíveis. E aí ele remete ao capítulo 14, itens 35 e 37. Aqui, Alexandre, seria aquele fenômeno da bicorporeidade também, ou da transfiguração, né? Aquele mesmo fenômeno que ele fez lá no Monte Tabor, com Moisés e com Elias, poderia ter dado isso. Aqui é uma outra hipótese que Kardec está trazendo, que para ele é a mais provável. Mas vamos aqui passar... Tem duas hipóteses. Uma é que Jesus anulou os efeitos da gravidade, como ele narrou no item 43, que ele explica os fenômenos das mesas girantes. Exato. Ou, então, ele... foi aquele fenômeno da bicorporeidade, da transfiguração, que ele narra aqui nos itens 35 a 37, aqui do capítulo 14 dos Frutos. Vamos lá nesses itens também, para a gente poder entender um pouco aqui. Espera aí que eu avancei demais, deixa eu voltar. Itens 35 a 37. A 37. Vamos lá. Muito bem. Opa, espera aí. Tô chegando lá, ó. Itens 35 a 37, que Kardec dá uma outra possibilidade aqui. Aqui, ó. No 35, ele diz o seguinte: item 35 do capítulo 14.
O perispírito é invisível para nós no seu estado normal, mas como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por um ato da sua vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. Então vamos imaginar, o perispírito, em um primeiro momento, ele é invisível aos nossos olhos, por isso que a gente não consegue reconhecer os espíritos desencarnados que estão entre nós muitas vezes. Aquele que tem a possibilidade da vidência consegue ver, e aí a gente separa, né? O que é vidência? É aquela pessoa que tem a possibilidade de enxergar o mundo espiritual, que está acontecendo no mundo espiritual. E tem aquela possibilidade do espírito se materializar ou materializar alguma coisa, que aí nesse caso todos vão ver, que é um fenômeno material. Então aqui Kardec ele diz que o espírito pode, em certos casos, por um ato da sua vontade, fazê-lo, o perispírito, sofrer uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que, como outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o que ocorre com o vapor, que é invisível quando está muito rarefeito e torna-se visível quando está condensado. Você entendia ali dos 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. No gasoso, teoricamente, você não observa. Mas aí no estado sólido, sim, né? E no líquido também você consegue ali, ainda que ele seja opaco, mas ele é tangível, né? O gasoso, o ar, por exemplo, ele é uma matéria, mas a gente não consegue vê-lo, né? A gente só respira. Então ele diz aqui, continua, né? Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição às vezes é vaga e vaporosa, outras vezes ela é mais nítida. Outras vezes é mais nitidamente definida. Será que se enquadra aqui nessa possibilidade, Alexandre? Sim, como Kardec colocou, a mais provável para ele, até porque a própria Escritura narra que Jesus estava num outro local recolhido. Sim. Então, imagino que seja por isso ele estava no monte. Exatamente. Então, considerando a distância do seu local de origem, né? E o fenômeno, refletindo sobre esta hipótese, né? Esse fenômeno, e o contexto, creio que por essa questão o Kardec coloca como sendo a mais provável. Ele diz que outras vezes é a mais nitidamente definida, outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real. Aquela passagem também de Emaús, e é da própria ressurreição de Jesus. Sim. Será que a gente também pode se enquadrar aqui? É uma hipótese. Quando Jesus vai viajando para Emaús e os 2 discípulos ali só se dão conta, já depois de um tempo de conversações ali, que se tratava de Jesus materializado. Então ele diz que a tangibilidade real a ponto de o observador se enganar sobre a natureza do ser que tem diante de si. Sim. Toca, Tomé. Sim, mas você vê que ele diz que isso é momentâneo, né? Sim. É uma questão ali momentânea. Será que Jesus poderia... qual a possibilidade? Nós sabemos que Jesus tinha uma possibilidade ali enorme, né, de feitos, mas ele narra aqui que isso é uma possibilidade momentânea. E aí a questão de tempo, de quanto que ele poderia durar naquela situação, é algo delicado. Mas para isso tem que ter um perispírito. Sim. Tem que haver o perispírito e essa possibilidade de materialização, né? E ele coloca isso aqui. Enfim, eu acho que aqui a gente... ele coloca aqui no item 36, seria até interessante aqui, ele diz, deve-se observar que as aparições tangíveis só têm as aparências da matéria carnal, não podendo ter as suas qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque na realidade eles não são de carne. Formam-se instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou se evaporam pela desagregação das matérias fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos,
sem que saiba de onde vêm, como vieram e nem para onde vão. Ninguém poderia matá-los, nem prendê-los, nem encarcerá-los, uma vez que não possuem um corpo carnal. Os golpes que fossem desferidos contra eles atingiriam o ar. E aí a gente encerra também a questão do desaparecimento do corpo de Jesus, que algumas teses indicavam que ele teria um corpo fluídico. Mas como é que ele pode ter um corpo fluídico, né, Alexandre? Se ele sofreu golpes, se ele sangrou, se ele dilacerou, Sim, se ele nasceu, se ele foi criança. E todo aquele sofrimento físico Sim. dele seria um grande teatro, o que seria Muito inconcebível. bem, que é inconcebível. Além disso, no Livro dos Espíritos, me perdoe agora a falha da memória da questão, mas prometo trazê-lo no próximo programa, há uma resposta do Livro dos Espíritos, com todo o respeito que tem os companheiros que defendem a tese do corpo fluídico de Jesus, mas nós entendemos que a fundamentação contrária a isso é a questão em que os Espíritos responderam a Kardec: para se atuar na matéria, é necessário se revestir da matéria. Muito bem. Então isso é a fundamentação, salvo o melhor juízo, do meu entendimento, de que Jesus tinha um corpo de carne tal como o nosso. Muito bem. Kardec finaliza aqui o item 42, aí já retomamos aqui para o capítulo 15, dizendo o seguinte: por outro lado, seu corpo poderia ter sido sustentado e seu peso ser neutralizado pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço. Aí a remissão ao item 43 do capítulo 14, sem um ponto de apoio. O mesmo efeito é muitas vezes produzido em corpos humanos. Olha que história, que situação, né, Alexandre? Aqui ele faz essa remissão. Apresenta para a gente duas hipóteses cientificamente plausíveis. Sim. Mas aí eu vou pedir permissão a você para fazer uma via de mão dupla, que no início da minha fala eu falei sobre o aspecto filosófico, eu gostaria de ouvi-lo também, já que aprendo muito com um amigo. Se essa passagem, você entende que também não pode nos remeter à reflexão acerca desses momentos difíceis que nós temos, e podemos usá-la também simbolicamente, né? No exemplo de Pedro, né? Desesperado, todos no barco desesperados. Sim. E gostaria de ouvi-la a respeito, se nesses momentos de deriva, se tem uma mensagem também aí nesse ponto. Essa analogia é perfeita porque existe a tempestade em alto mar, e quando Pedro vê a onda, ele se desespera e se desequilibra. Ele vai com fé, caminha. E aí você vê que é interessante, né? Porque Pedro não fez a bicorporeidade. Pedro não fez isso. Pedro ali era Pedro mesmo. Aí não há discussão, né? Kardec diz que era a hipótese mais provável, mas de Pedro não era, porque o corpo dele não ficou no barco, o corpo dele caminhou, então Pedro foi o efeito da suspensão da gravidade, né? E aí quando ele, diante da tempestade, se desequilibra, o que acontece? Ele começa a afundar. E nessa analogia perfeita que você faz, nós vivemos isso também. De repente eu estou bem, aí eu estou envolto de uma tempestade. Quem não vai se desequilibrar de uma tempestade? Como que a gente busca esse equilíbrio diante da pandemia, disso, daquilo outro, de uma crise financeira, de uma crise amorosa, de uma doença, e aí não se desequilibra e cai? Mas a gente tem que ter a força para se levantar, porque essa colocação que você fez foi perfeita. Eu agradeço ao amigo por enriquecer, gostaria muito de ouvir a respeito, porque acho que sempre tem uma proposta também filosófica acerca dos fenômenos envolvendo o Mestre Jesus. Com certeza, de amparo e de consolo. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Despeço com muito carinho a todos, votos muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos juntos estudando já o terceiro capítulo da segunda parte, um capítulo no qual o nosso amado codificador Allan Kardec nos apresenta, na verdade, nos convida a irmos todos acompanhando a trajetória de vários espíritos que ele catalogou como espíritos em condições medianas. As questões que dificultam a evolução do espírito, mas que já estão, alguns deles, esperamos que como nós estamos em condições medianas, eles têm certas questões que são iguais, são paralelas e que são comuns na trajetória do espírito ao longo dos tempos. Por exemplo, nessa continuidade de estudos, nós vemos uma consequência do que seja o apego. O apego é um dos maiores obstáculos à nossa evolução e é um sinal de inferioridade do espírito, funciona como uma espécie de algema dolorosa no instante da transição de uma para outra instância de existência ou realidade do espírito no plano material e no plano espiritual. Nessa transição, o apego acaba fazendo a presença desagradável e contrária aos nossos desejos de evolução no momento de nossa desencarnação, do nosso despertamento no plano espiritual e, quem sabe, também muitas vezes, e nós vemos isso em várias obras, no plano espiritual. Um desses exemplos contundentes, que é de conhecimento geral, é o caso do avô de André Luiz, e André Luiz, encontra o avô, que tinha sido muito bondoso para com ele, mas que era extremamente apegado a coisas materiais, e por isso, quando André Luiz encontrou o seu avô, verificou, constatou, evidentemente lamentou, que o avô estivesse em lamentável condição no plano espiritual em função do seu apego. Fundamentalmente, o desapego ou desprendimento é uma arte, acaba sendo uma arte de difícil assimilação, como Jesus, aliás, esclareceu aos seus discípulos lá em uma daquelas cariciosas tardes, lá naquele casarão, quando Jesus se reunia com os discípulos para responder às perguntas daqueles seguidores iniciais do Cristo. Então, é difícil nós nos desprendermos, por exemplo, dos bens terrenos. Os bens terrenos, evidentemente, que são as coisas materiais, atendem às nossas necessidades. E, na verdade, nós temos que reconhecer, eles são muito úteis, servem muito a todos nós na jornada terrena. Mas nós precisamos desenvolver uma espécie de distanciamento psicológico das coisas terrenas, dos bens terrenos, lembrando-nos sempre a nós mesmos de que eles são daqui e não transitarão conosco para o plano espiritual, que eles são para nós usarmos e não sermos usados por eles. Então, nesse particular, nós vemos que temos que tomar muito cuidado com a usura, porque ela nos cega o entendimento. É o caso do avô de André Luiz, que nós lembramos juntos ainda há pouco. Mas há umas faces enganosas do desapego ou do desprendimento, que é, na verdade,
aquilo que nós julgamos que é bom, que é interessante para a nossa evolução e que não constitui, de nossa parte, alguma transgressão às orientações da lei de Deus, mas são. Por isso que essas faces são, essas evidências, essas demonstrações são enganosas para nós e, na verdade, perigosas para nós conseguirmos o sucesso no nosso plano de conquistar a felicidade. Por exemplo, a indiferença. A pessoa indiferente não é desapegada. Muitas vezes ela está indiferente a alguém porque ela está querendo provar àquela pessoa que aquela pessoa não lhe interessa, portanto pode ser arrogância. Ela pode ser indiferente às coisas materiais, o que pode ser então desperdício, pode ser também uma arrogância, porque ela tem aquilo e joga fora e faz o que bem entende com aquilo, que na verdade está como, outorga como dádiva de Deus. Tudo que está para nós, no nosso quadro evolutivo, e que nos serve, é outorga, é dádiva de Deus que nós precisamos saber administrar. O distanciamento vai nessa mesma linha, praticamente. Muitas pessoas não conseguem ter certo entendimento, até certa compaixão, certa tolerância para com o outro, então se distancia. Não quero mais saber desta pessoa. O abandono é gravíssimo. O abandono não é desprendimento. Muitas vezes nós vemos agora, sobretudo nos tempos de pandemia, muitas coisas, muitas pessoas, muitos animais serem abandonados, e isso não é desprendimento, não é desapego. A doação inconsciente de objetos e moedas também não é desapego, porque muitas vezes nós estamos arrumando a nossa casa e nós jogamos fora certos objetos, certas moedas, e nós deixamos assim tudo jogado, mas sem a vibração de datividade, quando nós, por exemplo, damos moedas, damos dinheiro, oferecemos dinheiro, mas isso tem que vir revestido do espírito da vibração de doação, de atenção para com o outro. E isso não é, se for inconsciente, essa doação, ela não é desapego nem desprendimento. O descuido também vai nessa linha. O desequilíbrio da saúde também não é um sinal de desapego, de desprendimento em absoluto, é de irresponsabilidade para com esse patrimônio que nós devemos, sim, ter como nossa responsabilidade. O esquecimento do horário de repouso também não é desprendimento. A ordem natural das coisas, que também muitas vezes está sendo violentada quando nós esquecemos de repousar, que é a obrigação de todos nós para mantermos o nosso corpo em condição de funcionar adequadamente, porque foi assim e para isso que ele foi criado. O desapego de pessoas para deixá-las ao léu. Muitas pessoas acham que abandonar, ser indiferente para com outras pessoas é desapego delas. Em absoluto, isso é abandono à própria sorte e, segundo eles, essas pessoas que abandonam as outras para que elas evoluam. Em absoluto, o projeto evolutivo é próprio da lei de Deus e nós podemos participar desse projeto, desse planejamento. Mas, em absoluto, nos compete cuidar de situações que os outros vão aproveitar para evoluir, porque nós entendemos que isso é para o bem delas. Em absoluto.
isto não é para o bem delas, pode até vir a ser, mas não é desapego. Então, quais são os desapegos recomendados? Afinal, há desprendimentos recomendados? Sim, claro. Os hábitos infelizes que nós temos e conhecemos todos muito bem são desapegos. Vamos nos desapegar, vamos nos programar para vencê-los. As opiniões extravagantes. Para que termos esse vício, que é um vício, de opinarmos com ideias, com palavras, com raciocínios extravagantes? Também precisamos nos desapegar disso. Também nos devemos desapegar das pessoas anestesiantes. Ora, mas vai se desapegar de pessoas? Sim, porque essas pessoas que acabam sendo presenças vibratórias que anestesiam o nosso impulso evolutivo, que trabalham para que as nossas horas, os nossos dias, sejam, assim, colocados numa linha plana em que nós passamos a não ter projetos, a não querermos evoluir, não nos animarmos a produzir coisas. As monoideias, todos nós sabemos, são as ideias fixas que acabam também prejudicando a nossa trajetória evolutiva. A nossa rigidez mental, que é a falta de tolerância, a falta de entendimento e a teimosia de nos mantermos sem mudar de opinião. Eu nasci assim, vou desencarnar assim. Alguns dizem. Na verdade, a rigidez mental é um hábito ou uma posturamento espiritual que retarda o nosso projeto evolutivo, porque nós precisamos estar abertos às coisas novas para aprendermos coisas novas. Então, também os pensamentos e as ideias que já foram superados. Nós não temos que ficar guardando isso em gavetas do nosso sentimento. Situações que já estão vencidas, ou então que ainda não estão vencidas, mas que não precisamos mais dessas situações. Os bens materiais, naturalmente, quando nós nos relacionamos com esses bens materiais como fim e não como meio, ou seja, nós devemos nos desapegar das coisas materiais como fim em si mesmos, como objetivo da nossa vida. Mas eles são importantes e nós devemos nos desapegar deles porque eles não vão nos servir além da vida física e nós precisamos não ter ligações vibratórias com os bens materiais. Assim acontece também no relacionamento entre as pessoas, por exemplo, algumas pessoas nas relações, não só a supermãe, mas os cônjuges ou até amigos, que têm uma relação que sufoca, que cerceia o filho ou o irmão, ou o cônjuge, ou o amigo, ou o funcionário no nosso ambiente de trabalho, etc. E também o desapego das coisas e das vivências desagradáveis do nosso passado. Mas, nesse caso, haverá, então, uma diferença ou alguma diferença entre apego e desprendimento no sentido de cuidado com os entes queridos? Qual é, se é que há, a diferença entre apego e cuidado com os entes queridos? Nós aqui estamos tendo o cuidado de, por exemplo, nos apegarmos ao tempo. Nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando juntos o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos na segunda parte, capítulo 3º, estudando a trajetória de espíritos que Kardec classificou como espíritos em condições medianas. E agora nós
vamos conhecer a senhora Anna Belleville, que foi classificada como um espírito em condições medianas e que Kardec descreve com minudências muito mais amplas até do que costumamos ter aqui, porque, na verdade, Kardec estava intimamente ligado à senhora Anna Belleville, portanto, acompanhou a trajetória desse espírito. Então, como é que Kardec nos apresenta a senhora Anna Belleville? Nós vamos aproveitar e partilhar o texto do nosso querido codificador, não só porque é um texto sempre impecável, mas porque transparecem aqui as ligações fraternas de Kardec com a senhora Anna Belleville. Ele diz: jovem mulher falecida aos 35 anos de idade após cruel enfermidade, vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, ela possuía, ao demais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Por aqui só elogios, porque Kardec não colocou o espírito Anna Belleville como espírito feliz. Prossigamos na descrição que Kardec nos faz da senhora Anna Belleville. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Aqui Kardec diz que acompanhou toda a vida da senhora Anna Belleville. E ele continua: proveio, a questão do fim da desencarnação de Anna Belleville, proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de arreter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até ao fim, com uma coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. Nós vemos aqui já a postura de Anna Belleville de acordo com o que estudamos ainda há pouco sobre o desapego. Ela, na verdade, temos aqui, pela descrição de Kardec, ela se concentrava os pensamentos no presente, o que não significa que ela tivesse apego e ficasse absolutamente restrita apenas à vivência do presente, descuidando-se de outras questões e de desdobramentos espirituais. Então, ela não tinha medo da morte, portanto, não tinha apego à vida material, e fosse indiferente aos gozos materiais. O que não quer dizer que ela também não usufruísse, não tivesse prazer em usufruir de coisas materiais. A questão é nós não nos determos nelas como fonte de nossa realização e de nosso progresso como espíritos imortais. Continua Kardec. A sua vida era simples e, sem sacrifício, abria mão do que não podia obter. Portanto, ela não tinha ambições. Desejava uma coisa. A vida não lhe oferecia e ela não ficava rebelde, não queria se vingar da vida e continuava a viver. Portanto, ela abria mão do que ela não poderia obter.
mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Apreciar as coisas mínimas é uma outra sinalização, até uma evidência de espírito que tem conquistas. Porque quem sabe ver as coisas pequeninas tem essa delicadeza no olhar para toda a criação de Deus. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria. E era isso que aprendia à vida. Por isso nós perguntamos, será que há alguma diferença entre apego e cuidado dos entes queridos, por exemplo, dos filhos, que é o que está posto aqui? Portanto, aqui Kardec diz, queria viver menos para si que para os filhos. Dedicar-se aos filhos não é apego, é até uma nobre tarefa que os pais desempenham. Avaliando a falta que lhes faria, o que é natural no coração e na mente de todo pai e toda mãe. E era isso que aprendia a vida. Portanto, ela tinha o apego, o desejo de ficar encarnada por causa dos filhos. Isso acontece com alguns pais, algumas mães, quando eles sentem que vão desencarnar e os filhos, por exemplo, estão ainda pequenos, mas mesmo quando já são adultos, eles são assim, dessa forma, também preocupados com o partir para o plano espiritual, desencarnar e deixar os filhos assim. Continua Kardec. Ana Belleville conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, portanto ela sabia que ia sobreviver, era imortal. Mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. Quer dizer, ela pensava, vou sobreviver no plano espiritual, mas não se fixava nessa ideia. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. De há muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, circunstância que ela própria não ignorava. Sabia que estava próxima à sua desencarnação. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou, não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe, eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Então fica-nos aqui esta questão que nós vamos continuar estudando nos nossos próximos encontros. Afinal, o espírito pode não querer desencarnar e efetivamente não desencarnar? Isto está no poder da sua vontade? E pode, pelo menos, querer fazer isso por algum motivo, um motivo fútil ou um motivo válido? Como é que isto é visto na perspectiva da lei de Deus? Por isso o Espiritismo nos dá todas as respostas. E estas respostas nós vamos estudar juntos em nosso próximo encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Eu sou Nádija do Couto Vale, desejando a você, ao seu coração e à sua mente, um lindo ano de tempos renovados, um feliz ano novo no tempo novo.
Que a paz de Deus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.